Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom Cristiane. dia. Bom dia, Fabiana. Tudo bem? Bem. Tiago fez a gente acordar mais cedo hoje, né? Assistiram o documentário, pessoal? Sim. E que Estou documentário, hein? pensando nele até agora. Meu Deus do céu. É a realidade, gente. E aquele documentário é antigo. Pensa agora com as redes sociais, o tanto que a coisa está até pior. Eu acho que foi mais ou menos 2005, né? Acho que sim. Eu encontrei, professora, hoje de manhã mesmo, eu olhando no YouTube, tá lá o vídeo da Evelyn, ela tem um canal, a última lá que ficou viúva, Uhum. tem um canal no YouTube. E aí eu tava olhando, a menina dela tá com 15 anos. Ah, então foi 2005, você tem razão. Bom dia, meu povo que está chegando agora. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem? Bom dia, Tati. Bom dia. Hoje o Thiago fez a gente acordar mais cedo, né? Eu vou dar uma bronca nele. Semana que vem a gente volta ao nosso horário melhor. Já estamos com 20 pessoas, mas ainda tem gente chegando, por isso que eu não comecei ainda, tá? Tô tentando admitir todo mundo que tá pedindo para participar antes da gente começar a discutir. Estou em live. Bom dia. Pessoal, enquanto todo mundo termina de chegar, nós já estamos com 20 pessoas, 22. Vamos conversar sobre o documentário. O que vocês acharam? Vamos fazer uma discussão aqui em cima das questões que foram vistas no documentário. Quando vocês leram o livro, vocês conseguiram fazer as conexões. Vamos lá? Professora, Oi. eu posso só, antes da gente fazer esse comentário, fazer uma pergunta sobre a primeira questão das atividades daquelas atividades que você colocou pós-aula? Pode. É porque tem uma lá que são assim, alguns fatores de risco podem aumentar a chance de um adolescente ter transtornos de alimentação, exceto... Aí eu fiquei na dúvida. E aí eu queria saber por quê, eu não sei se eu posso falar a resposta, né? Mas por que daquela resposta? Eu acompanhei, eu fiz essa questão baseada numa tabela que tem no livro. E aí eu coloquei uma lá que não tinha nada a ver, que é exatamente a exceção. Porque na tabela está falando que ser perfeccionista, ser mulher, nós discutimos sobre isso em aula. Ser perfeccionista, ser mulher, ter problemas de ansiedade na infância, tudo isso são fatores de risco que pode fazer com que a pessoa, quando adulta, tenha transtorno alimentar. E o fator correto seria colocar ter pais que exigem muito sobre o peso, tanto próprio quanto da criança. Isso também é um fator de risco. Só que eu coloquei lá ter pais obesos. Então, ter pais obesos não é fator de risco para ter transtorno alimentar. Por isso que é exceção. Ah, tá.
Eu li o quadro, eu vi o quadro, mas assim, quando eu vi pais obesos, eu pensei, gente, mas assim, o que tem a ver? Aí eu fiquei Então, na é a dúvida. exceção. Pais obesos é a exceção, é essa que tem que marcar. Não tem nada a ver. Aham, então, eu marquei errado a primeira vez, né? Aí eu fiquei muito na dúvida. Obrigada, professora. Por nada. Aproveitando que a Renata Ana, falou sobre a questão dos exercícios da plataforma, antes da gente discutir sobre o documentário, então, eu queria anunciar, mas já está anunciado, que eu já estou conseguindo colocar as nossas aulas síncronas, os vídeos lá, baixei, coloquei lá, já estou fazendo as atividades pós-aula, que são esses questionários. Então, vai ficar tudo lá. A orientação que a gente tem da Pró-Reitoria porque tem gente ainda se matriculando, porque tem gente que às vezes ainda está com dificuldade de entrar na plataforma. Então, a gente não pode colocar prazo, fechar o dia de fechar o questionário. Então, todas as atividades pós-aula, toda aula tem um questionário com 4 perguntas objetivas. E todo questionário, então, vai valer 0,20. Cada perguntinha daquela lá vale 0,05 pontos, né? E aí, de forma com que vai acumular 12 pontos para a primeira VA. E aí, o nosso trabalho que nós vamos fazer sobre o documentário das meninas grávidas, que vocês já devem estar fazendo, e eu vou abrir um espaço para vocês arquivarem lá o anexo de vocês, esse trabalho vale 38 e a prova vale 50. Portanto, vai ficar simples a nossa composição de nota. E aí, se você não quiser, não puder fazer essas atividades agora, elas estarão abertas até o dia da prova. Mas eu aconselho vocês que sempre que forem terminando as aulas, já aproveitar que está fresquinho o conteúdo na mente de vocês e já irem lá na atividade pós-aula e já fazer. Porque já fica livre, não acumula atividade para vocês. E a ideia, assim, é atividade pós-aula. O que que significa? Que é logo depois da aula. Então, assim, quem por acaso tiver alguma dificuldade, não conseguir acessar o link, alguma dificuldade de conexão de internet, qualquer coisa nesse sentido, não fica desesperado, não. Essas atividades vão ficar na plataforma. Mas, à medida do possível, a orientação é que vocês terminem a aula e façam cada um desses questionários. Inclusive, o da aula de hoje já está pronto. E aí, só está oculto, ao tanto que a professora está conseguindo fazer as coisas direitinho, só está oculto, assim que para ninguém responder antes da aula, que senão não tinha graça nenhuma, o negócio é pós-aula. Então, assim que a gente terminar a aula, eu vou lá e desoculto, e aí vocês já podem responder o da aula de hoje também. Ok? Professora? Pois não. Pode falar, Marcelo. Não, vai. É porque a senhora não tinha avisado pra gente sobre o trabalho, ou pelo menos do que a gente se lembra. Aí a gente queria que você explicasse Eu ele. ia perguntar. É que eu vou a mesma explicar coisa, que hoje. trabalho é esse? É que eu vou explicar hoje. Vocês viram o filme, vocês leram o capítulo, aí a gente vai discutir sobre esse assunto hoje, aí eu vou pedir o trabalho. Tá bom? Não tem nenhum Professora. mistério. Pois não. É sobre o questionário. Eu fiz uma questão e estava certa, só que ela está dando como errada. Letícia, Eu até foi você conversei que com a passou. Valéria. Isso, você passou esses dados, o print da sua tela e o seu Aham. número de matrícula para a Valéria. Foi você, não foi? Isso. Eu já encaminhei para a professora Adriele e ela vai falar com o EAD, porque é uma questão de problema de erro no sistema. Ah, então tá bom, E obrigada. eu não tenho acesso para corrigir essa situação. Eu não sei se é a mesma questão que eu fiz, a primeira vez deu errado. E daí eu fiz novamente. O problema foi que a primeira letra eu coloquei letra minúscula. Quando eu corrigi e coloquei letra maiúscula, deu certo. Eu também corrigi, coloquei letra maiúscula, mas de novo não deu certo.
Assim, porque tem Mas que é pôr só- letra maiúscula, tem que pôr o acento, porque senão não dá certo. E não pode Não, colocar sim. no final. É isso que eu ia falar. O ponto final também fez a minha dar errado. Não pode ter ponto Então final. faltou. Eu não coloquei o ponto final, coloquei letra maiúscula Não vou falar a resposta, mas eu Todo mundo já coloquei sabe. certinho. É. E aí não dá certo. Mas vai resolver, né? Vai resolver. E outra coisa, eu não faço mais questão daquele modelo, porque a gente tem que fazer questões variadas, de VOF, de questões múltiplas, de resposta curta. A única que eu fiz de resposta curta foi a única que teve problema com você, e vocês também tiveram essa dificuldade na hora de digitar. Eu fiquei sabendo de todas essas questões. Então, eu não vou fazer mais. Às vezes é difícil, gente, fazer uma questão de VOF que não fica muito ridícula. Assim, ridícula de fácil. Sabe? Eu fico com vergonha, tem hora, de pensar assim, gente, o povo deve achar assim, ela já foi professora de primário, por isso que ela está fazendo essas perguntas pra gente. Não, na verdade a gente pensa assim, ai, Tati, como eu te amo, minha querida, continue assim. Não, mas é porque eu estava correndo para alcançar. Sabe quando a gente está correndo atrás do trem que já está andando, nos vagões, que já está tudo encarrilhadinho, já está todo mundo andando o trem, eu estava correndo atrás do trem. Agora eu já subi no trem, vocês verem, olha, hoje eu já está o questionário pronto, quando terminar a aula eu vou abrir. Aí eu consegui isso com vocês, não consegui isso ainda com todas as turmas. Tem turma que eu não inseri nenhuma coisinha ainda, tá branquinho lá. Então, essa semana eu preciso continuar correndo atrás do trem. Quando for semana que vem, eu acho que vai dar certo de eu fazer aula por aula previamente. Aí, quando é assim, dá pra gente fazer uma coisa mais elaborada, mais psicologia, assim, né? Mas colocar vocês para pensarem um pouquinho mais. Não é aquela coisa assim de refletir 10 horas em cada questão, não, mas vai ser uma coisa mais elaborada, porque eu tô com vergonha das minhas perguntas. Já pensou se alguém olha lá e fala, gente, essa professora vai ser mandada embora amanhã, porque ela tá fazendo pergunta de pré-primário para os meninos da faculdade. Bom, vamos conversar sobre o documentário. Primeira coisa, quais foram as impressões que vocês tiveram a respeito das famílias, tipos de famílias que aquelas adolescentes foram apresentadas ali no documentário? Posso falar, professor? Pode, Keila. Eu notei o quanto a estrutura familiar é importante, né? Elas não têm estrutura nenhuma, bem dizer, porque não tem nenhuma mãe lá que deu um norte correto para a filha. Você percebe que são meninas jogadas ao vento, bem dizer, né? Sim. Jogadas ali no meio. O meio também influenciou muito, né? Que elas ficam à mercê daqueles homens lá. Teve uma até que comentou, falou assim, não, aqui a gente não pode nem dar um sorriso. Você deu um sorriso, ela estava com preocupação com a irmã, né? Sim. Porque ela já estava grávida. Uhum. E ela falou, eu já falei para minha mãe tomar cuidado com ela, porque ela fica sorrindo para todo mundo. Ou seja, esses homens já estão usando ela sexualmente, né? E aí o perigo dela engravidar também. E eu vi muita coisa ali que eu fiquei chocada. Apesar de ter conhecimento desses fatos, mas quando você visualiza, né, o quanto é importante uma estrutura familiar, quanto é importante o meio que a pessoa vive, a gente fica chocada. Fiquei chocada. Muito difícil. Eu creio que assim, nós temos muita responsabilidade ainda, socialmente, e o que a gente puder fazer, tem que fazer, porque é difícil a coisa, hein? Sem dúvida. Eu vi aquelas meninas, criança, né? Cozinhando, tomando conta de casa. Como se fossem mulheres já, assim, né? Responsáveis, maduras. E não tem nada. E quando você vê elas conversando, você vê que são crianças, né? Uma brinca de boneca ainda e grávida. Uhum. A outra não sabia o que queria, porque uma hora queria o rapaz, outra hora já não queria mais. Ela fica confusa, né? Porque não é a idade certa, não é o momento certo. Adolescente. Não sabe Adolescente. O que é. Não sabe. Uhum. Não tem uma formação ainda cerebral completa, como você disse, né? Nem Não. social, nem moral, nada.
Verdade. É chocante. É chocante. Professor, Danilo. Posso falar? uma coisa que eu achei interessante, não lembro de qual das meninas que era, mas o Fala pai que eu de uma das lembro. meninas, o pai de uma das meninas fala assim, eu tenho certeza que se a gente tivesse sido mais atencioso, tivesse É da dado Evelyn. mais carinho e afeto, e tivesse cuidado mais, isso não teria acontecido. É muito interessante ver que essas meninas, elas foram buscar fora, né, em outros homens e outras coisas que elas não encontravam dentro de casa, com o cuidado da família, o carinho, o amor dos pais, né, e aí eles vão procurar em outras pessoas para tentar suprir essas necessidades emocionais e coisas assim. Verdade. Professora. Posso só complementar que meio que Pode. respondeu, Danilo? Pode depois de você, eu Fernanda. sempre te pegando assim, né, Danilo? Toda vez que ele fala alguma coisa, eu venho assim. Depois da Fernanda, o Bernardo, eu escutei a voz do Bernardo hoje. Aí. Aí, olha só, hoje ele vai falar, ele não tá no chat. Fernanda, pode falar. Porque, assim, quando a gente fala, eu também fiquei emocionada com a fala do pai. Mas como que o pai e a mãe vai dar algo que eles mesmos não tiveram? Porque se a gente for buscar, quando a gente olha assim e fala, a mãe não dá um cuidado, o pai não dá um cuidado, um carinho. Mas é porque na estrutura familiar deles, eles também não tiveram isso. A gente percebe que é uma cultura que vai se perpetuando ali. Aquela mãe, sabe, desgastada de tanto trabalhar, com tantos filhos para cuidar, filhos pequenos ainda. Então você vê que ela também não teve quem orientasse ela. Como que ela vai passar uma orientação e um carinho, um amor, um cuidado que ela não teve? Você tem razão, Fernanda, no sentido de que essa sua fala explica a situação, mas ela não justifica, porque muitas pessoas não tiveram estrutura, mas aí resolve o contrário. Eu não tive estrutura, minha mãe teve 5 filhos, tudo um atrás do outro, não pôde me dar atenção, não pôde me dar orientação. Quando eu tiver filhos, quando eu for mãe, eu quero ser diferente. Então, as pessoas podem pensar assim, e inclusive as pessoas devem pensar assim. Eu não posso justificar. Meu pai foi um pai fechado, frio, nunca disse eu te amo para mim. Aí eu também vou ser fechada, fria, e nunca vou dizer eu te amo para os meus filhos, porque eu não ouvi um eu te amo dos meus pais. Não. Isso pode explicar aquela situação. Você tem razão, você não está errada. Porque aquela mãe realmente não teve estrutura, e assim como ela não teve estrutura, ela criou os filhos sem estrutura também. Isso explica, mas não pode jamais justificar. Porque uma pessoa sabe o que ela sofreu, então ela ama o filho, ela pensa assim, eu não posso deixar o meu filho passar a mesma situação que eu passei. Eu vou buscar informações, hoje em dia que está mais fácil ainda, eu vou na internet, eu vou conversar com um líder religioso, que aquela mulher era uma mulher de igreja, ela poderia ter ido até o pastor, até uma orientação de líder de adolescente, para conversar com essa filha dela, mas não, ela só ficava, aquela mulher foi a mãe que mais reprimiu. Vocês viram tanto que ela acabava com a raça da filha dela? A Luana foi apagando a estrelinha dela, assim, ó, enquanto ela estava grávida, de tanta mãe dela massacrar o erro que ela cometeu de ter ficado grávida, né? E isso é uma coisa que a gente até já comentou aqui numa aula, que eu mesma usei o exemplo do meu pai, né? Que teve um pai péssimo, que abandonou, que deixou, e ele é um pai incrível, maravilhoso, excepcional. Exatamente para fazer o contrário. Mas o quanto que é difícil isso, né? É difícil. Não é uma tomadinha que a gente, um interruptor que a gente liga e desliga. É um processo. Bernardo, seja bem-vindo com a sua voz. Obrigado. O que eu ia falar ia completar um pouco do Danilo, mas casou perfeitamente com o que a Fernanda disse. Que era disso tudo de pai. Certo. Na primeira imagem, não, né? Na primeira cena, mostra uma moça
uma adolescente que ela estava fazendo um exame com a médica lá e tudo mais. E a médica faz um questionário. Sua mãe foi planejada, né? Aí a menina até fala, foi, claro que foi planejado, não sei o quê. E a moça pergunta, e o seu pai? E a menina responde que o pai dela morreu em um confronto com a polícia. E nos últimos minutos do documentário, aparece uma menina de 13 anos entregando flores no cemitério e mostra um texto que fala, não lembro se era Edilene o nome dela, não vou Foi a Evelyn, o marido dela era traficante. Aí ele morreu, deixou ela viúva com um bebê de 2 meses e ela tem 13 anos. Ou seja, é realmente um ciclo. Enquanto elas não cortarem, tentarem ser uma pessoa diferente, não há como acontecer diferente. Vai ser sempre isso, isso e isso e não para. Verdade, vocês têm razão. E eu achei lindo, tanto o Danilo quanto o Bernardo prestarem atenção na importância da figura masculina na criação de filhos, né? A gente está falando de gravidez na adolescência, tem muitas características para serem citadas e os homens foram lá e conseguiram ver características importantíssimas que é a presença de um pai ou a ausência de um pai. Valeu a participação, ótimo. Fabiana, você fez assim ou foi só impressão minha? Sim, eu fiz. É porque é o que o Bernardo falou, enquanto elas não cortarem isso, e aí eu achei interessante, como eu havia dito no início da aula, lá no canal do YouTube da Evelyn, o discurso hoje é totalmente diferente. As pessoas mandam perguntas para ela sobre o documentário, sobre a vida dela. E aí uma das perguntas, inclusive, é se ela deixaria a filha dela namorar. E aí ela falou, olha, hoje sim, porque ela tem 15 anos, aí eu deixaria ela namorar. Então o discurso é totalmente diferente. Ela não deixou a filha namorar cedo, então? Não. Agora que ela completou 15 anos, ela disse que a partir de agora ela deixaria sim a filha namorar. Isso que é aprender com os próprios erros, hein? Sim, aí hoje ela tem um apartamento próprio, arrumou um outro marido, tem mais 2 filhos, trabalha como vendedora, então a vida é totalmente diferente. Elas têm dá para ver que agora ela tem uma melhor condição de vida e pode passar isso para os seus filhos, dar uma melhor condição de vida para os seus filhos. Viram só, não é porque a vida isso já tem 15 anos, não é porque a vida está mais moderna, ela é uma mãe moderna, atual, não exatamente por isso, ela tem que dar liberdade para a filha namorar cedo. A Evelyn engravidou com 13, mas ela conta que ela perdeu a virgindade com 11. E aí, ela está fazendo diferente com a filha dela. A filha tem 15, agora ela vai permitir a filha namorar. Nós vamos falar sobre isso aqui no capítulo 12 hoje, sobre a questão monitoramento, dos pais em relação aos filhos. O tanto que ainda é importante ter esse cuidado em relação aos adolescentes. Alguém mais quer falar alguma coisa? Professora? Oi, a Amanda e depois o Mauro. Tá bom. Lembra que na outra a gente comentou que o cérebro do adolescente ele é extremamente imaturo. E quando você ouvia a fala daquelas adolescentes que ainda estavam entrando no amadurecimento do cérebro dela, da racionalidade, você percebia o como irracional eram as falas dela, né? Elas achavam que aquilo tudo era uma fantasia ainda, porque não tinha nascido. Eu já vi aquilo de perto. Eu já escutei aquelas mesmas frases de mesmo se eu não usar preservativo, eu não vou engravidar, porque eu já vi diversas vezes. E a gente vê que isso também é uma coisa que não falam para eles. Tipo, eles sabem, mas como eles entram nessa fantasia irracional, eles não se preservam, eles não tentam perceber, se eu não usar, vamos ficar grávidos. E isso é uma grande mudança na nossa vida. E você também percebe que os homens também entram nessa, né? Eles próprios falam que uma ficou grávida, ele engravidou 2 meninas e ele falou que foi má sorte dele engravidar a menina. Sendo que quando ele não usou a camisinha ou o preservativo, ele tinha essa ideia de que poderia engravidar a menina. Então foi uma responsabilidade dele que ele chamou de má sorte. Exatamente. Você tem razão. E a falta de informação é tão grande a respeito dos métodos anticoncepcionais que a mãe da Edilene, tá grávida também. E aí ela fala,
eu separei do pai dela, mas de vez em quando ele vem aqui e a gente coisa. Ela fala desse jeito. E eu achei que eu não pegava mais, como se gravidez fosse contagioso, fosse uma doença que a gente pega, né? E ela falou assim, eu achei que eu não pegava mais gravidez, pegava mais barriga. E ele veio aqui, a gente coisou e eu fiquei grávida. Ou seja, uma falta de informação completa. Como que uma mãe que nem sabe que ela corre o risco de engravidar ainda, porque ela não está completamente infértil, porque ela ainda não está na menopausa. Às vezes, muitas mulheres na menopausa têm essa ilusão de que não estão menstruando direito. Ah, não vou engravidar mais não. E tem muitos filhos de menopausa por aí. E é o caso da mãe da Edilene. Não se cuidou. E outra, né? No uso do preservativo, não apenas para prevenir uma gravidez indesejada, mas um homem que vai de vez em quando na casa dela, nem é um parceiro fixo, ela não usar o preservativo para se prevenir contra doenças. Então, assim, a gente vê uma desorientação absurda por parte de todo mundo, não só por parte das adolescentes. Quem ia falar? O Mauro. Oi, professora, bom dia. Bom dia. Me perdoa, estão cortando alguma coisa aqui na minha rua com a serra aqui, sei lá o que é isso. Aí você Tá vai dando ouvir pra um ouvir, barulho não. de fundo meio... daqui a pouquinho vai começar de novo. Ah, tá. Mas enfim, eu achei muito triste, né? Tipo assim, percebendo a estética do documentário e como as garotas, depois que elas têm o filho, né, e tal, elas não parecem mais garotas, né? Tipo assim, ela fala assim, eu tenho 11, eu tenho 13, mas você percebe que a estética dela já muda, tipo, a feição dela não é mais de adolescente, porque tinha uma lá que vivia sempre triste, eu esqueci o nome dela, mas é a que tinha um namorado, né? É a Luana. Ela era muito triste A mesmo. Luana. Ela era muito triste. Era uma menina assim. E uma coisa que eu percebi também, o documentário sempre parecia querer mostrar que, por mais que seja uma situação muito difícil, na vida de muita gente isso continua acontecendo, sabe? Tipo assim, a vida não para, a existência não para. Então mostrava eles comendo, fazendo comida, porque é uma coisa da vida, sabe? É do cotidiano dessas pessoas, esse sofrimento, assim, de não ter sido ajudado com esse conhecimento sobre planejamento familiar, né? Sim. Que a gente precisa tanto. Então eu fiquei muito assim, nossa, que tristeza, sabe? Assistindo do lado do meu irmão, aí toda hora ele me perguntava, eu falava, não, isso aqui é um documentário e tal. Seu irmão que tem Eu só que achei idade, triste, né? Mauro? Tem 17. Beleza. Foi ótimo você assistir do lado dele. Adolescente precisa saber que essas coisas acontecem. Pois é. Cleciane, você quer falar? Sim, bom dia a todos. Bom dia. Igual o Mauro disse, né, que está acontecendo, eu estou acompanhando um caso desse aqui na igreja. A menina tem 15 anos e o menino tem 17. Ela chegou grávida, a gente acolheu, estava morando na casa do pai dela, né, casa do sogro. Aí a gente foi fazer uma mudança, que eles foram mudar, né, para casa dele, assim, alugou uma casa. E aí, no dia que a gente conheceu, meu esposo ficou falando, nossa, mas como? Tem 15 anos, será que não tem conhecimento nenhum, né? Não usou preservativo? Aí, claro que no primeiro momento eu não posso chegar e perguntar para a pessoa, eu não conheço ela, assim, não tem aquela intimidade ainda, né? Na verdade, não é com a intimidade, sim um conhecimento. Aí, no dia da mudança, eu fui conversando com ela, né? Tentando resgatar algumas informações. A mãe dela falou assim para mim, a minha mãe, ela queria que a gente fosse homem, para tipo assim, para se virar na vida. Ela nunca deu atenção pra gente. Eu fui criada de dela em dela, tipo assim, 6 meses ficar na casa da avó, 5 ficava na casa do pai, 2 ficava na casa de não sei quem. Assim, nunca teve casa fixa para morar. Ela foi morar com o pai é casado com outra mulher, tem 7 filhos, tudo pequenininho, que eu fui lá na casa. E aí ela encontrou, né, esse menino, e aí o que acontece? Como ela nunca teve carinho, então ela achou
o sucesso, né? Ela achou o caminho, porque a mulher ela é seduzida pela fala, pelos argumentos, né? Ao contrário do homem, que é pelo que vê. E aí, então, ela foi seduzida, aí foi toda uma história, e ela engravidou, enfim. Aí, um dia eu fui levar ela, depois desse dia eu fui levar ela no hospital para fazer alguns exames, e eu perguntei para ela se ela tinha usado, não, perguntei se a criança tinha sido planejada, né? Tipo assim, né? Ou aconteceu, foi uma fatalidade. Ela falou sim que aconteceu, porque ela não usava contraceptivos, mas ela usava o preservativo. E nesse dia ela usou. E aí aconteceu. No caso, ela falou que foi a camisinha. Aí eu perguntei para ela, e qual que é os seus projetos futuros? Uma pessoa com muitos sonhos, tem vontade de terminar os estudos, porque parou no ensino fundamental, tem vontade de fazer arquitetura, enfim. Mesmo com toda essa questão, né? Todos esses problemas. Uma pessoa que gosta de estudar, né? Que participava de alguns projetos, mas por causa da estrutura familiar e não ter, né, afeto nenhum, não ser um lugar que ela sempre teve um aconchego, então ela pensou, vou me envolver com ele, e aí eu caso, eu vou ter uma vida, eu vou ter um lugar para me morar, né? Eu vou ter uma vida minha, eu vou ter um lugar, porque eu sempre não tive lugar nenhum para morar. Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, então, e agora? Quais são os seus sonhos? Aí ela me falou, eu falei assim, então você sabe o que você tem que fazer, né? Tipo assim, eu não quis dizer para ela assim, né? Você tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Não, você sabe o que você tem que fazer agora. Aí, por fim das contas, o que aconteceu? Eles largaram, a criança nasceu tem 7 dias, né? Foi tão tranquilo o nascimento, assim, ela sentiu a dor, assim, na quinta-feira à noite, na sexta de madrugada, assim, ela chegou no hospital, foi ao banheiro tomar o banho, a bolsa estourou, ela já ganhou, normal, né? Coisa que uma pessoa que tem condições financeiras, talvez fica ali 13 horas, que eu tenho colegas que ficaram 13 horas ali tentando, e ela assim, né? Eu falei, nossa, é Deus mesmo, né? Não é sorte não, é Deus. E aí largaram, agora voltou para casa do pai. E assim, a gente está acompanhando, tentando, né, dar o suporte de aconselhamento, enfim. Por quê? Porque o namorado, 17 anos, não tem nenhuma estrutura psicológica. Ela disse para mim assim, eu não vou voltar com ele porque ele tem eu como segunda opção. Tipo assim, ele inclusive ligou para ex. Então, assim, também ele tem todo um histórico de família toda desestruturada. Que bagunça. Então, como o Mauro disse, é tudo. E como eu estou lá na escola, eu vejo, nós orientamos, nós falamos, os professores de ciência falam bem rasgado mesmo, porque nós não estamos naquela época quando eu estudava que o professor falava ali, mas assim, tinha que policiar as palavras. Não, hoje os professores estão falando bem rasgado, e mesmo assim a gente tem casos. Então, assim, porque a família, né, o meio, né, que é o que nós estamos estudando lá em psicomotricidade, o meio influencia muito, só que tem que querer, porque eu também, é muito relativo, né, professora? Porque eu conheço outros casos também, igual a senhora falou, a Fernanda disse, de pessoas que passaram por isso, famílias, e que os filhos não quiseram viver uma vida dessa. Então, o querer está em nós, só que tem muitos impedimentos, né, para um conjunto. viver esse querer. É um conjunto. É um conjunto. Não basta as informações são importantes, a estrutura familiar é importante, mas não basta só uma coisa ou outra, é um conjunto que vai permitir que esse adolescente tenha uma vida mais estruturada, um desenvolvimento mais saudável ou não. Eu já fiz um trabalho com crianças e adolescentes carentes, que a gente sabe que estavam em situação de vulnerabilidade mesmo, né? Então, eu e as minhas estagiárias, a gente costumava conversar com esses adolescentes. Então, não sei se eu cheguei a comentar isso aqui com vocês, com essa turma. Do absorvente? Não, outro exemplo. Uma vez a gente fez uma rodinha para conversar sobre métodos contraceptivos, e uma menina falou assim, de 16 anos, ela falou, minha mãe já me ensinou tudo, ela falou que é só tomar a pílula no dia que vai transar com o namorado. Inclusive, a pílula que ela toma deve ser a mais potente do mundo, porque a pílula é contra qualquer doença.
A pílula previne tudo, a gravidez, a doença. Eu pensei, nossa, eu quero saber qual que é essa pílula para a gente poder divulgar, né? Porque é uma pílula, assim, fantástica, porque previne tudo, né? Então, a gente sabe que quem faz um planejamento familiar adequado, quando vai casar, quando vai iniciar na vida sexual ativa, começa a tomar pílula 2 meses antes para poder ter segurança de que a pílula vai fazer efeito. Tem gente que morre de medo de tomar pílula junto com, ao mesmo tempo, usa o preservativo, mesmo sendo num relacionamento sério, estável, em casamento. Então, assim, tem gente que se protege exageradamente. E tem gente que já tem nenhuma estrutura, nenhuma informação suficiente. Então, informação, essa é a palavra-chave. Informação. Psicólogos, vocês que são psicólogos em formação, só um minutinho, Larissa. Trabalho nosso é psicoeducação. O tempo inteiro. Se tiver na escola, se tiver no hospital, se tiver na comunidade, se estiver nas empresas, se for fazer um dia de lazer com a família dos colaboradores, informação. Não é só pula-pula e algodão doce, não. Vamos fazer psicoeducação, vamos fazer roda de conversa, cartazes, folhetos. Se há uma coisa que a gente pode fazer a respeito para melhorar a vida dos adolescentes, é levar informação até onde eles estão. E uma informação lúdica que alcance o interesse deles. Porque se for só informação no formato de texto, eles não vão ler, não vão achar interessante, né? Então tem que ser aquela... Esse documentário que vocês assistiram, que eu indiquei para vocês, ele pode ser passado nas escolas. Por que não? Os adolescentes de ensino médio podem assistir esse documentário. Inclusive, um aluno dos nossos alunos do curso de psicologia, quando eu fui passar uma vez o vídeo, ele falou que já tinha visto esse vídeo na escola. Eu falei, ótimo, sua professora foi maravilhosa. Larissa, você queria falar? Porque a senhora falou dessa questão da informação, eu lembrei que a mãe da Luana, ela queria muito que fosse um menino para que esse ciclo da filha engravidar não se repetisse. Então, ela achou mais fácil vir um menino do que dar informação para outra filha, ou ela pensou, tipo, vai vir outra menina, vai acontecer tudo de novo. Então, era muito mais fácil para ela vir um menino do que vir uma menina e ela não saber o que fazer. Então, parece que o ciclo se repete tanto, Larissa, que a somos informação não é uma opção. Nós somos frutos de uma sociedade machista. Se vier menino, tem que dar informação para o menino também. Não é porque ele não vai engravidar que ele não tem que se proteger, que ele não tem que se prevenir. Ele é pai, se ele engravidar uma menina, ele vai ter que assumir que ele é pai. Mas não, eu não estou com a barriga, o tanto que é fácil para o menino. Eu termino com a menina, depois eu registro, se registrar a criança, porque às vezes nem isso. Então, a informação, essa ideia de que se for menino é mais fácil, é extremamente machista e equivocada, porque os meninos também precisam de informação. Porque se todo mundo tiver informação, às vezes a menina vai querer alguma coisa sem usar um preservativo e o menino vai falar, não, peraí, minha mãe me ensinou, peraí que eu tô com preservativo aqui na carteira. É isso? Gente, mas só dar informação não, é dar a informação e dar o preservativo para os meninos andar com ela na bolsa, na carteira. Tanto que o namorado da Edilene, ele tem 2 filhos ao mesmo tempo, né? Exatamente, porque ele acha que é uma questão de sorte, como outra pessoa que já citou. Pessoal, nós estamos no último minuto. Pode falar, Guilherme. Se te cortar, a gente volta e você continua. Sim, é porque eu queria falar sobre esse negócio de orientação, podia passar muito nas escolas, mas é muito tabu para os pais. Por exemplo, nossa, a gente vai orientar os seus filhos sobre isso, muitos pais já têm um pé atrás. Por isso que primeiro tem que dar mais informação para os pais, falar assim, olha, a gente vai explicar para os seus filhos isso e tal, para chegar já nos meninos. Porque muitas pessoas que eu já estudei, eu saí do ensino médio por agora, eu vi muitas pessoas que acha que a primeira vez pode transar sem camisinha e que não vai engravidar. Tem muitas pessoas que têm muitas dessas concepção que acham que isso não vai acontecer. Então, primeiro tem que ter um preparo tanto para os pais, tanto para os meninos e porque para os meninos e para as meninas, né, lógico, né, para tentar quebrar esse ciclo que eu vi
documentário que eu fiquei muito, muito emocionado mesmo. Até estava conversando com minha mãe, falei assim que muitas pessoas devem ver esse